O formato do seu corpo revela a sua mente e revela como você sente, pensa e age. Hoje eu trago para você um exemplo disso no que diz respeito ao relacionamento com a mãe. Olá! O relacionamento com a mãe e com o materno é uma coisa que molda o nosso padrão de comportamento para o mundo. Nós temos um primeiro contato desde o momento da concepção até a hora do parto, de forma assim intrínseca e forte. E nos primeiros anos de vida, o papel do materno ele é fundamental na formação do inconsciente da criança e com isso o nosso inconsciente enquanto adultos. O que acontece? O papel da mãe ele vai determinar a forma como vamos nos relacionar com as pessoas e vamos interagir com o mundo. Por quê? Porque ela é a primeira referência que nós temos na vida. E quando eu estou falando de mãe aqui, eu não estou falando necessariamente de mãe biológica, mas sim da pessoa que desempenhou o papel do materno, que é uma energia de acolhimento, que é uma energia que nos envolve, que nos protege, que nos prepara para a vida. E que em determinado momento tem que dar espaço para o paterno entrar e levar a criança para o mundo. Nós vamos construir as nossas relações a partir dessas duas dinâmicas. Quando o materno ele se torna opressor, onipresente, te envolve demais, você começa a ter dificuldade de ir para a vida. E se a gente lembrar que nos primeiros 5 anos de idade nós passamos por dores muito fortes, as 3 primeiras dores têm um papel fundamental da mãe neles, que são a dor da rejeição, a dor do abandono e a dor da manipulação. Essas 3 primeiras dores, elas têm referência direta com as dinâmicas com o materno. O pai, ele existe, é claro, mas o pai é aquele assim, não é a mamãe, entende? É uma coisa que é diferente do que a mãe. A criança é tão vinculada nesse começo que a relação dela, no princípio, ela inclusive não consegue se desidentificar com a mãe. No princípio, a criança se acha como uma extensão da mãe. E ao se ver como uma extensão da mãe, ela não consegue entender que o mundo não existe além desta relação. Somente com o crescimento, com o desenvolvimento do sistema nervoso, que ela começa a entender que existem outras pessoas no mundo. E quando você tem dificuldades de se relacionar com a mãe, a gente pode pesquisar que normalmente ela vai ter alguma relação com esses 3 primeiros momentos da idade. Vamos lembrar que é o momento da dor da rejeição, a dor do abandono e a dor da manipulação. Nós temos também a dor da humilhação e a dor da troca e da traição. Esses dois aqui não estão intrinsecamente vinculados à mãe, pode ser o materno ou o paterno. E mesmo a dor da manipulação, ela pode começar a ter um reflexo do paterno. Mas, normalmente, nós vamos colocar um peso maior na mãe. Quando a criança não consegue fazer um desenvolvimento saudável, por N motivos, e se sente sufocada, oprimida, não foi estimulada para a vida, ela não consegue se desvincular dessa energia feminina. E aí ela vai se conectar à mãe por N motivos. Por exemplo, ela não consegue se afastar da mãe com medo de se sentir abandonada, porque ela não foi preparada para o mundo para viver a sua vida. Então, ao se afastar da mãe, ela adota uma atitude de medo, porque acha que se eu for para o mundo me engole, eu não tenho condições de existir. Isso indica que existe um excesso de feminino, de materno, e uma ausência do masculino e do paterno. Porque a energia do masculino e do paterno é aquilo que te leva para a vida e te ensina como sair desta redoma que foi criada e se apresentar para o mundo. Então você pode estar se vinculando à sua mãe com medo do abandono. Você pode estar se vinculando à sua mãe pela questão da rejeição, porque você se sentiu rejeitada pela tua mãe no início. E lembrando aqui que isso não tem a ver com um gesto consciente, mas é como você, enquanto criança, percebeu essa dinâmica. E ao se sentir rejeitada, você busca se aproximar para evitar esta dor de rejeição. Você tenta ser aceita, porque dói. E você vive numa dinâmica doentia, porque ao mesmo tempo que você se aproxima da sua mãe, aquela dor da rejeição ela é ressaltada. Mas existe uma parte de você que quer que você seja acolhida e seja aceita. Então você vive num dilema, você se isola, mas ao mesmo tempo não consegue se desvincular da mãe. Então existem dinâmicas muito fortes dentro de nós que movimentam as nossas escolhas e nossas decisões e moldam nossa forma de ser, pensar, agir e sentir na vida e levamos para as nossas relações, para o trabalho, para os relacionamentos de casais, relacionamentos com os amigos. E você só consegue se entender melhor a partir do momento que você entender o que motiva as suas escolhas. E, para isso, uma análise corporal ela serve de atalho poderoso, porque ela mostra dessas dores quais as que estão mais proeminentes na sua vida e qual é o caminho que você pode fazer para tentar trazer mais harmonia e equilíbrio. E começar a desatar os nós da sua vida que te impedem de progredir.
Então, em uma sessão de análise corporal, eu digo uma sessão de análise corporal, não estou dizendo 2, 3, 10, uma sessão de análise corporal te dá clareza suficiente para você se entender, se enxergar e ver o potencial que existe dentro de você que está sendo tolhido por essas dinâmicas infantis. E você tem que acolher essa sua criança que está lá presa dentro de você, que se congelou nos 5 primeiros anos e que molda as suas decisões até hoje. Se você for com alguma dúvida sobre isso, tem algum questionamento, alguma curiosidade, me manda um direct que eu te volto isso em forma de conteúdo ou te respondo diretamente, tá bom? Muito obrigado, até mais.